Muitas pessoas já pararam para pensar como os hábitos de higiene diários podem influenciar a expectativa de vida? Para a maioria, essa questão não é objeto de profunda reflexão. No entanto, especialistas médicos enfatizam que várias áreas do corpo frequentemente negligenciadas podem desempenhar um papel crucial na manutenção da saúde e na longevidade. À medida que o corpo envelhece, o sistema imunológico enfraquece, e até mesmo uma falha aparentemente insignificante, como a limpeza inadequada de certas zonas, pode desencadear infecções, processos inflamatórios e, em última análise, levar a doenças graves. Assim, torna-se evidente a necessidade vital de um cuidado sistemático e minucioso com algumas partes do corpo. Isso não só contribui para a saúde, mas também aumenta significativamente as chances de uma vida plena e longa. A lista dessas áreas pode parecer surpreendente para muitos, mas ignorá-las acarreta sérios riscos para o bem-estar geral. Sob as unhas. Embora a maioria das pessoas lave as mãos habitualmente, a área sob as unhas muitas vezes permanece sem a devida atenção. Essa parte, aparentemente insignificante, pode se tornar um refúgio para a sujeira, inúmeras bactérias e até patógenos potencialmente perigosos, se a limpeza não for realizada com o cuidado necessário. Com o envelhecimento, manter as unhas impecavelmente limpas deixa de ser apenas uma questão de estética ou higiene básica. Transforma-se em um elemento importante de proteção da saúde geral. Ao longo do dia, as mãos entram em contato com uma infinidade de objetos, de maçanetas e notas de dinheiro a alimentos e até o próprio rosto. Micro-organismos e bactérias se alojam com surpreendente facilidade sob as unhas, e sem a remoção adequada, podem ser transferidos para a comida, entrar na boca ou até infectar feridas abertas na pele. Para os idosos, cujo sistema imunológico já não possui a mesma força, essa negligência aumenta significativamente a probabilidade de desenvolver doenças infecciosas, problemas digestivos e até patologias mais graves. Um dos riscos mais comuns, mas frequentemente subestimados, é o desenvolvimento de infecções fúngicas, que encontram condições ideais para prosperar em ambientes quentes e úmidos. Sem limpeza sistemática e corte regular das unhas, fungos podem se desenvolver ativamente, manifestando-se como amarelamento, espessamento ou até esfarelamento da placa unguial. Inicialmente, isso pode ser percebido como uma irritação menor, mas com o tempo pode se transformar em um problema crônico que exige intervenção médica especializada. Um exemplo claro é a história de Margarete, uma mulher de 78 anos apaixonada por jardinagem. Após cada trabalho com a terra, ela lavava as mãos meticulosamente, mas quase nunca prestava atenção à sujeira acumulada sob as unhas. Com o tempo, ela desenvolveu uma leve infecção cutânea que começou nas pontas dos dedos e se espalhou gradualmente. Somente após procurar um médico, ela descobriu que a causa do problema eram bactérias presas sob as unhas. Um hábito simples, mas regular, de limpar o espaço sob as unhas poderia ter prevenido completamente esse desconforto. O método ideal para manter as unhas limpas é usar uma escova de unhas macia ou até uma escova de dentes velha, combinada com água morna e sabão, limpando cuidadosamente o espaço sob as pontas das unhas. Além disso, o corte sistemático das unhas ajuda a minimizar a área onde micro-organismos patogênicos podem se acumular. Em caso de dificuldades de acesso ou limpeza, devido a artrite ou mobilidade limitada, é recomendável considerar a obtenção de ajuda externa ou o uso de uma escova de unhas elétrica especializada, projetada para facilitar o processo. Embora o cuidado com as unhas possa parecer uma tarefa secundária, ele desempenha um papel fundamental na prevenção de doenças infecciosas e na proteção geral da saúde. Apenas alguns segundos adicionais de atenção diária podem ter um impacto decisivo na proteção das mãos e de todo o corpo contra a influência prejudicial de bactérias nocivas. Pés. Os pés, que servem de apoio ao longo de toda a vida, paradoxalmente, são frequentemente uma das partes do corpo mais negligenciadas no contexto dos cuidados de higiene. Essa atitude representa um problema sério, pois com a idade, observa-se uma desaceleração da circulação sanguínea, o afinamento da pele e o enfraquecimento da capacidade natural do corpo de combater infecções. É por isso que a lavagem sistemática dos pés vai além da simples manutenção da limpeza. Torna-se uma medida crucial de proteção contra problemas de saúde potencialmente graves, capazes de limitar a mobilidade e comprometer o bem-estar geral. Um dos principais problemas para os idosos são as infecções fúngicas, que encontram um terreno fértil para se desenvolver em ambientes quentes e úmidos. Sem a lavagem diária e a secagem adequada dos pés, a pessoa corre o risco de criar condições ideais para a proliferação ativa de bactérias e fungos. Não se deve esquecer também das unhas dos pés. Sua limpeza e corte regulares podem levar ao espessamento, fragilidade e até mesmo provocar o aparecimento de unhas encravadas dolorosas ou infecções de difícil cicatrização.
Para pessoas que sofrem de diabetes ou têm problemas de circulação, a higiene dos pés adquire uma importância ainda mais crítica. Mesmo um pequeno corte ou uma infecção despercebida pode rapidamente se transformar em um problema muito mais sério, às vezes levando a complicações que exigem intervenção médica imediata. Foi exatamente esse o cenário na vida de Henry, um homem de 78 anos que nunca deu muita importância aos cuidados com os pés. Um dia, ele descobriu uma pequena úlcera no dedo do pé, mas devido à sensibilidade reduzida, não conseguiu avaliar completamente a gravidade da situação. No momento em que procurou um médico, a infecção já havia se espalhado, e Henry teve que passar por semanas de tratamento. Se ele lavasse e examinasse cuidadosamente os pés diariamente, sem dúvida teria notado o problema em um estágio muito anterior. Quais são os princípios básicos do cuidado adequado com os pés? A resposta é simples. É necessário lavá-los diariamente com sabão e água morna, prestando atenção especial à limpeza do espaço entre os dedos. Após a lavagem, os pés devem ser completamente secos, especialmente os espaços entre os dedos, para prevenir o desenvolvimento de infecções fúngicas. Em caso de dificuldades de acesso aos pés, por exemplo, devido à mobilidade limitada, recomenda-se considerar o uso de uma esponja com cabo longo ou, se necessário, procurar ajuda. O cuidado com os pés não é apenas uma questão de conforto pessoal, é a chave para manter a mobilidade, a prevenção eficaz de infecções e a preservação da atividade e independência pelo maior tempo possível. Atrás das orelhas. Muitos tendem a acreditar que lavar o rosto regularmente é suficiente para manter a pele limpa, mas há uma área frequentemente esquecida, a região atrás das orelhas. Embora possa parecer insignificante, negligenciar essa parte do corpo pode levar ao acúmulo de sujeira, suor e bactérias, o que, com o tempo, pode causar irritação, mau cheiro e até o desenvolvimento de processos infecciosos. Com o envelhecimento, a pele sofre alterações, torna-se mais fina, seca e significativamente mais suscetível a irritações. As dobras e reentrâncias naturais atrás das orelhas criam um ambiente ideal para a proliferação ativa de bactérias, especialmente em quem usa óculos, aparelhos auditivos ou máscaras, que contribuem para a retenção de umidade nessa área. Se alguma vez sentiu um cheiro desagradável vindo de trás das orelhas, isso geralmente serve como um sinal claro de acúmulo de suor e óleos naturais da pele, misturados com células epidérmicas mortas. Além disso, é importante estar ciente da dermatite seborreica, uma doença de pele comum que se manifesta com descamação e vermelhidão, especialmente pronunciada atrás das orelhas e ao longo da linha do cabelo. Essa condição é frequentemente confundida com pele seca comum, mas sem tratamento oportuno, pode levar a um aumento significativo da irritação e desconforto. Formas leves da doença são frequentemente controláveis com lavagem regular da área afetada com água morna e sabão neutro, mas ao detectar vermelhidão persistente, coceira ou descamação, é altamente recomendável procurar um profissional médico. Um exemplo claro de como essa negligência pode se tornar um problema é a história de Roger, um homem de 74 anos que usava óculos diariamente. Ele nunca pensou na necessidade de limpar a área atrás das orelhas, até que um dia sentiu uma coceira constante e uma leve sensação de queimação. Quando finalmente se olhou no espelho, descobriu que a pele estava avermelhada e inflamada. Descobriu-se que era o estágio inicial de uma infecção, provocada por bactérias acumuladas. Um procedimento simples de lavagem e secagem adequada dessa área poderia ter prevenido completamente o desenvolvimento desse problema. Para a limpeza correta da área atrás das orelhas, deve-se criar o hábito de lavá-la cuidadosamente toda vez que tomar banho, assim como se limpa o rosto ou o pescoço. Para isso, basta usar uma esponja macia ou as pontas dos dedos com um sabonete delicado, e depois enxaguar e secar bem a pele para evitar o acúmulo de umidade. Mesmo pequenos ajustes na rotina diária de higiene podem ter um impacto significativo na saúde a longo prazo, e uma medida tão simples como manter a área atrás das orelhas limpa pode ajudar eficazmente a prevenir irritações desnecessárias e o desenvolvimento de infecções na velhice. Mãos. Ao longo da vida, as mãos servem como as principais ferramentas do ser humano, mas muitos já pararam para pensar na quantidade colossal de micro-organismos com os quais elas entram em contato diariamente. Maçanetas, carrinhos de supermercado, notas de dinheiro, corrimãos em transportes públicos. Todos esses objetos cotidianos estão literalmente repletos de bactérias e vírus, que são facilmente transferidos diretamente para a pele. À medida que o corpo envelhece, seu sistema imunológico perde a eficácia anterior no combate às infecções, o que torna a lavagem frequente e minuciosa das mãos um dos métodos mais simples, mas extremamente poderosos, de prevenção de várias doenças. Muitos idosos erroneamente acreditam que um rápido enxague das mãos sob a torneira é suficiente. No entanto, especialistas médicos alertam incessantemente:
Para a remoção eficaz de bactérias nocivas, são necessários pelo menos 20 segundos de lavagem ativa com sabão. E o que a maioria não percebe é que lavar apenas as palmas das mãos é completamente insuficiente. O dorso das mãos, os espaços entre os dedos e a área sob as unhas são algumas das zonas mais frequentemente ignoradas, e é exatamente lá que os micro-organismos encontram as condições mais favoráveis para prosperar. Deve-se pensar com que frequência a pessoa toca o rosto, esfrega os olhos ou ajeita os óculos. Cada uma dessas ações potencialmente contribui para a transferência de bactérias nocivas diretamente para o corpo. Doenças infecciosas, como resfriado, gripe e até patologias respiratórias graves, podem ter sua origem em um hábito aparentemente insignificante, como tocar o rosto com as mãos sujas. Para os idosos, essas infecções podem se agravar rapidamente, representando uma séria ameaça à saúde. Tomemos, por exemplo, a história de Robert, um aposentado de 72 anos que, aparentemente, levava um estilo de vida exemplar. Ele cuidava meticulosamente de sua dieta, mantinha-se fisicamente ativo e garantia um sono adequado, convencido de que fazia todo o possível para sua saúde. No entanto, para sua surpresa e decepção, ele continuava a adoecer regularmente, pegando resfriados com muito mais frequência do que nos anos anteriores. Foi então que seu médico assistente chamou a atenção para um aspecto crítico. Robert não lavava as mãos com frequência suficiente, especialmente após visitar locais públicos. Assim que Robert percebeu essa falha e incorporou o hábito de lavar as mãos de forma minuciosa e regular em sua rotina diária, ele sentiu uma diferença colossal quase que instantaneamente. O número de resfriados diminuiu significativamente, o nível de energia aumentou notavelmente e o estado geral de saúde melhorou visivelmente. Surge uma pergunta legítima: será que lavar as mãos com tanta frequência é realmente uma necessidade? A verdade é que sim, esse hábito aparentemente insignificante pode ter um impacto enorme, às vezes decisivo, na sua saúde e na sua expectativa de vida geral. Considerações finais. Como detalhadamente abordado ao longo de nossa narrativa, a manutenção sistemática da limpeza de certas áreas do corpo representa um passo fundamental para preservar uma saúde robusta e garantir uma vida longa e plena. Cada uma das zonas mencionadas, sejam as mãos, os pés ou a região atrás das orelhas, exige atenção constante e regular, especialmente à medida que a pessoa avança na idade. Essas áreas, muitas vezes injustamente ignoradas, desempenham, no entanto, um papel muito significativo na formação do bem-estar geral do organismo. Ao aderir aos princípios de uma limpeza mais frequente e minuciosa dessas zonas, a pessoa não só previne eficazmente o desenvolvimento de doenças infecciosas e o surgimento de desconforto, mas também oferece ao seu corpo as melhores oportunidades para um funcionamento ideal. São esses hábitos de higiene aparentemente insignificantes, mas consistentes, que podem ter um impacto colossal na forma como a pessoa se sente no dia a dia. Para os idosos, a manutenção da higiene diária é um dos passos mais ativos e eficazes que podem ser tomados para preservar a saúde e continuar uma vida plena e ativa. Isso pode parecer elementar, mas o impacto de uma higiene impecável pode ser profundo e multifacetado, especialmente quando se trata de prevenir inúmeros problemas médicos desnecessários. É importante lembrar, nunca é tarde demais para adotar hábitos mais saudáveis. Independentemente de você estar apenas começando a dar a devida atenção a essas áreas ou já praticar uma higiene exemplar há muitos anos, sempre vale a pena fortalecer e aprimorar esses hábitos para permanecer o mais saudável e vital possível.